Ao investigar nas dobras da história, às vezes nos deparamos com personagens históricos que entram para as crônicas até mesmo por uma única frase. Na verdade, eles merecem muito mais do que uma simples frase. Mas bastam poucas palavras pronunciadas por esse personagem para torná-lo praticamente imortal. Existe uma frase em alemão que chegou até os dias de hoje. É frequentemente traduzida. Depois, eu direi a tradução em italiano. Essa frase é: Es ist etwas Furchtbares passiert. Der Führer lebt. A tradução é: aconteceu algo terrível. O Führer está vivo. Essa frase foi pronunciada pelo general Erich Felgebel no início da tarde de 20 de julho de 1944. Estamos em Rastenburg, na Toca do Lobo, na Wolfschanze, poucos minutos antes. Uma explosão causada por uma bomba de explosivo plástico, acionada e deixada no local pelo coronel Klaus von Stauffenberg, devastou a laje. Barracas. Uma barraca de madeira, onde Adolf Hitler estava realizando sua habitual reunião da hora do almoço. Stauffenberg já se afastou, mas no local ainda há outros conspiradores do que ficou conhecido como Operação Valkyria. Um deles é o general Erich Felgebel, nosso protagonista de hoje, aquele que ficou conhecido como o telefonista da Toca do Lobo, aquele que entrou para a história por ter pronunciado aquelas palavras. Aconteceu algo terrível, o Führer está vivo. Hoje vamos aprofundar na história dele. Erich Felgebel. Erich era muito mais do que um simples telefonista. Ele era um especialista em telecomunicações. Na época, ele era considerado um dos maiores especialistas justamente em telecomunicações. Ele nasceu em 4 de outubro de 1886 em Pöppelwitz, perto de Breslávia, na Silésia, um território que hoje faz parte da Polônia. Ele se alistou em setembro de 1905 como cadete no 2º Batalhão Telegráfico do Exército Prussiano. E foi justamente ali, na telegrafia, que ele desenvolveu e demonstrou suas habilidades como coordenador de comunicações. Durante a Grande Guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, ele já havia sido transferido para o Estado-Maior do Exército Imperial como responsável por unidades de comunicação. Felgebel era basicamente um homem à frente do seu tempo. Ele já havia entendido, no início do século XX, a importância da comunicação, inclusive entre os vários setores militares. Por esse motivo, sua carreira foi exemplar. Ao final da Grande Guerra, ele estava em Berlim e lá continuaria sua carreira como oficial dentro da nova Reichswehr, acumulando em seu currículo as chamadas avaliações de desempenho, apenas elogios e indicações para promoções contínuas. Em 1928, por exemplo, ele foi promovido ao posto de major. Passam-se 5 anos, e em 1º de fevereiro de 1933, ele é tenente-coronel. Mais 2 anos e ele se torna coronel-oberst. Vocês entendem que subir de posto em poucos anos, sem ter padrinhos políticos, tornava Felgebel um oficial extremamente rigoroso no trabalho e muito respeitado pelos colegas. Menos respeitado, é preciso dizer, ele era pelos nazistas. Quando Felgebel é nomeado coronel, Adolf Hitler já está no poder. Quando Felgebel, em 1938, é promovido a major-general, Hitler já está planejando o Anschluss e, em seguida, a Operação dos Sudetos. Felgebel não é um tolo. Felgebel sabe muito bem que não se pode confiar nos nazistas. E o próprio Hitler não confia nele. Reconhece nele uma grande habilidade. Ele reconhece que Felgebel sabe coordenar as comunicações, escolher os homens certos para os lugares certos. Mas sabe que Felgebel não é um nacional-socialista. Ele não está convencido da causa nacional-socialista. Não está determinado a seguir o nazismo até o fim. Hitler sabe disso. Porque um dos mentores de Felgebel dentro do Estado-Maior é o general Ludwig Beck, já comandante supremo. Destituído pelo próprio Hitler por uma simples disputa de poder dentro do Estado-Maior. Mas não é só Beck. Há também o general Franz Halder, que inicialmente havia assumido o lugar de Beck. Halder também tem uma ótima opinião sobre Felgebel. Hitler, naquele momento, não sabe disso. Mas tanto Beck quanto Halder fazem parte do que viria a ser conhecido como a Orquestra Negra. Uma organização clandestina determinada a depor e matar Hitler.
Feldgiebel entra em contato com a resistência antinazista dentro da Wehrmacht justamente em 1938 e tem a primeira oportunidade de agir em setembro de 1938, quando a Alemanha está forçando um confronto com a Inglaterra e a França por causa da questão dos Sudetos. Naquele momento, antes de Mussolini convocar a Conferência de Munique, que, como já vimos em outro vídeo que você encontra no canal, não resolve absolutamente nada, mas, basicamente, adia o problema, despojando a Tchecoslováquia de uma faixa de fronteira rica em empresas, indústrias e também cheia de fortificações. Naquele momento, Feldgiebel não intervém. Ele poderia intervir, mas os planos de ação para destituir Hitler são desativados justamente pela intervenção de Mussolini. A perspectiva de uma paz real, mesmo que depois não seja assim, enfraquece todos os planos dos conspiradores. E, inicialmente, o plano da Orquestra Negra é ocupar Berlim com as unidades militares designadas para proteção. Instalar o Feldmarechal Erwin von Witzleben, outro dos futuros participantes da Operação Valkyria, como novo governador da cidade de Berlim. E Feldgiebel deveria basicamente interromper todas as comunicações, exatamente o mesmo plano de 6 anos depois, em Rastenburg, na Toca do Lobo. Mas como foi dito, o plano é adiado. Feldgiebel permanece em seu posto e continua a fazer carreira, uma carreira imparável, que o leva a ficar em contato direto com Hitler. Ele é nomeado General der Nachrichtentruppe, General das Tropas de Comunicações. Ele é levado para Rastenburg assim que a Toca do Lobo é concluída. Hitler, como já foi dito, não confia totalmente nele, mas reconhece sua habilidade. Então, precisa tê-lo por perto. Porque de Rastenburg, da Wolfschanze, Hitler mantém comunicações com todo o Reich e principalmente com os vários comandos militares. Feldgiebel vê passar pelo seu próprio central telefônico e pelos teletipos, além dos telefones, todas as ordens relativas às várias operações militares. Uma dessas operações é sabotada pelo próprio Feldgiebel. É julho de 1943. A Wehrmacht AE está preparando a grande ofensiva no saliente de Kursk, a Operação Cidadela, aquilo que se tornará conhecido como o maior confronto de tanques de toda a história. Feldgiebel consegue colocar as mãos em alguns planos operacionais e os repassa para Rudolf Hössler, nome de código Lucy, que fazia parte de uma rede de espiões, a rede de espionagem Lucy, que fornecia, passando pela Suíça, informações para Stalin. Graças a Hössler, e neste caso a Feldgiebel, a Operação Cidadela não se conclui. O Exército Vermelho consegue se posicionar defensivamente de maneira eficaz. A grande batalha de Kursk termina em impasse, aquela que deveria ser a ofensiva decisiva. Para retomar o ímpeto na ofensiva oriental, isso só serve para esgotar os recursos blindados da Alemanha nazista. Para os aliados é uma vitória. Para Feldgiebel é um sucesso clandestino, para Hitler é uma decepção amarga. Mas Feldgiebel, naquele momento, ainda não é suspeito de traição. Ninguém pensa que aquele general poderia ter passado os planos de ação para o Exército Vermelho. Feldgiebel, de qualquer forma, está convencido da necessidade de acabar com o nazismo e de matar Hitler. Ele participa raramente, mas é mantido informado sobre as várias reuniões da Orquestra Negra. Ele conhece todos os líderes. Ele conhece Karl Göldeler. Ele conhece, obviamente, o general Beck von Witzleben, Halder. Ele também conhece um general recém-nomeado, Fritz Thiele, porque ele é seu colega no Bendele-Bosch, o quartel-general do Ocher, em Berlim. É lá onde está localizado o Comando da Reserva, que é o coração da Operação Valkyria. Thiele desempenha praticamente o mesmo papel, o papel de Feldgiebel em Berlim. Ele coordena as comunicações. Thiele é um oficial entusiasmado com a Operação Valkyria, já definiu seu lado há tempos. Colabora de perto com Ulbricht e o conde von Stauffenberg, que lhe atribuíram um papel específico: o de manter as comunicações telefônicas e telegráficas com o resto do Reich, e de receber comunicações da Toca do Lobo. Feldgiebel tem um papel específico dentro da Operação Valkyria. Uma vez ocorrido o atentado, ele deve interromper todas as comunicações do quartel-general de Hitler. A Toca do Lobo deve ser isolada por pelo menos 24 horas e impedir que qualquer sobrevivente do atentado possa não só acusar von Stauffenberg, mas também entrar em contato com as outras forças armadas e evitar que o plano tenha sucesso. Como foi dito, na manhã de 20 de julho de 1944,
O coronel Klaus von Stauffenberg, chefe do Estado-Maior da Reserva, é convocado para Rastenburg. Ele leva consigo 2 pastas de couro. Nessas 2 pastas estão as bombas de explosivo plástico já apreendidas de agentes britânicos, equipadas com mecanismos de detonação chamados lápis ingleses, que deverão acionar os explosivos plásticos e fazer explodir Hitler e todos os seus soldados. O plano, como mostramos em outro vídeo do canal, não funciona totalmente por 2 motivos. O primeiro, a decisão de Hitler de transferir a reunião do habitual bunker blindado. Dentro dele, o explosivo teria tido um efeito devastador, matando todos, mesmo só com o deslocamento de ar. Em uma cabana de madeira, não teria o mesmo efeito. O segundo é o fato de que apenas uma das 2 bombas consegue ser acionada antes do início da reunião. Depois há, como já vimos, o elemento surpresa. Aquilo que não pode ser previsto. O coronel Brandt, que com o pé, inadvertidamente, afasta a pasta de couro contendo a bomba de Hitler. É um fato que salva a vida do ditador. Mas isso também nem von Stauffenberg, nem Felge-Bell podem saber. Quando a bomba explode, acionando o alarme no covil do lobo, von Stauffenberg consegue se afastar. Felge-Bell ordena imediatamente o isolamento do covil do lobo. Ordena cortar todas as comunicações. Mas ele não consegue cortar todas, porque existe um canal independente. Um canal gerenciado diretamente pelas SS. Fora do controle de Felge-Bell. Hitler, como já foi dito, não confiava 100% nele. E ele preferiu que as SS mantivessem um canal independente, gerenciado de forma autônoma, para todas as comunicações com Berlim. É por meio desse canal que Hitler, pessoalmente, entra em contato com seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels. E quando o Major Hemmer vai prender Goebbels, é justamente por esse canal que ouve a voz de Hitler, e escolhe de que lado ficar. O fracasso de Erich Felge-Bell é total. O próprio Felge-Bell percebe o fracasso não só dele, mas da Operação Valkyria, quando vê Hitler sair cambaleando, apoiado por outros militares, com um braço ferido e um pouco de sangue saindo de um dos ouvidos. Do que restou da cabana. É nesse momento que Felge-Bell pega o telefone e liga para Franz Thiel em Berlim, e pronuncia aquela frase: aconteceu algo terrível. O Führer está vivo. O que fazer? O plano original previa não continuar, não agir no caso de insucesso, caso Hitler tivesse sobrevivido. Mas é nesse momento a ligação de Felge-Bell para Thiel. Isso gera vários efeitos. Thiel, por exemplo, se opõe à continuação do golpe de Estado. Diz que não se pode continuar, que os planos foram por água abaixo. Mas Olbricht, instigado por von Stauffenberg, quer continuar, e sabemos como isso termina. Felge-Bell é o primeiro dos conspiradores a ser preso. Os guardas da Leibstandarte o levam sob custódia na mesma tarde de 20 de julho de 1944. Sua ordem é cortar todas as comunicações. E aquela ligação que foi ouvida por 2 de seus colaboradores. Isso selou seu destino. Erich Felge-Bell é levado para a prisão, onde é torturado por 3 semanas. Os torturadores querem só uma coisa: uma lista dos cúmplices. Eles sabem que Felge-Bell não pôs a bomba. Eles sabem muito bem que Felge-Bell e Stauffenberg não agiram sozinhos. Mas Felge-Bell não fala. Ele consegue manter a dignidade mesmo sob tortura. Quando arrancam as unhas das mãos dele ou o privam do sono. Quando ele é levado diante do chamado Tribunal do Povo, presidido pela fera Roland Freisler. Felge-Bell faz um último aviso ao próprio Freisler. Apresse-se, senhor juiz, ele diz. Apresse-se em nos condenar e nos mandar para a forca, porque o risco é que o senhor seja executado junto com todos os seus juízes antes de nós. O senhor pode subir naquele cadafalso antes de mim. São as últimas palavras desdenhosas de Felge-Bell diante de Roland Freisler, que aos berros, no dia 10 de agosto de 1944, ele o condena à morte, mas não imediata. Felge-Bell ainda enfrenta semanas de prisão, espancamentos e torturas até 4 de setembro de 1944. Na prisão de Plötzensee, Felge-Bell não é levado para o pátio, onde normalmente acontecem os fuzilamentos. Ele é levado para o subsolo, em uma sala escura, onde os carrascos o aguardam. Eles o fazem sentar em uma cadeira. Eles amarram seus tornozelos e pulsos com cordas. E, por fim, o estrangulam com uma corda de piano. Em um canto da sala, há uma câmera de cinema que grava tudo.
para a diversão de Hitler, porque essa fita é levada para Rastenburg e exibida diante do Führer e seus seguidores, que riem ao ver Felgbel se debatendo em seus últimos momentos de vida, com aquela corda de piano que se aperta em volta do seu pescoço. Assim morre Erich Felgbel, o telefonista da Operação Valkyria. Morre de maneira horrível, no mesmo dia, na mesma prisão, do mesmo jeito, na sala ao lado. É executado o general Thiele, seu homólogo em Berlim. Ele havia sido condenado em 21 de agosto de 1944. Ambos, Thiele e Feldbel, não conseguirão ver sua profecia se realizar. Os enforcamentos dos chefes, dos assassinos nazistas. Mas a história, no final, mostrará que eles estavam certos, que fizeram bem em se opor ao monstro do nazismo. Infelizmente, lhes faltou um pouco de sorte e os contatos certos para levar adiante um plano ambicioso, arriscado, ao qual haviam se dedicado, bem conscientes de que um fracasso, como de fato aconteceu, lhes custaria muito mais do que um fracasso militar. Custaria a vida deles. Mas aqueles homens, empenhados no propósito de derrubar uma ditadura, a ditadura mais monstruosa já vista na Europa. Esses homens não se importavam em arriscar a vida. Eles queriam simplesmente demonstrar que uma outra Alemanha, uma Alemanha íntegra, uma Alemanha benevolente, uma Alemanha humana, podia existir, sem Hitler e sem o seu nazismo.